Olá pessoal, meu nome é Roxana, bem-vindos ao canal Químicas Vibe. Hoje vamos resolver esse exercício da FUVEST 2010 sobre lei de Hess. Mas pessoal, antes, lembra de dar o like e se inscrever no nosso canal. Vamos lá? FUVEST 2010. O besouro bombardeiro espanta seus predadores expelindo uma solução quente. Quando ameaçado em seu organismo, ocorre a mistura de soluções aquosas de hidroquinona, peróxido de hidrogênio e enzimas, que promovem uma reação exotérmica, representada por... O calor envolvido nessa transformação pode ser calculado considerando-se os processos. Assim sendo, o calor envolvido na reação que ocorre no organismo do besouro é... Pessoal, todo exercício de lei de Hess pode ser resolvido por 3 passos. O primeiro passo é identificar ou escrever a equação que será a global. Aqui no exercício, ele fala que ele quer o calor envolvido na reação que ocorre no organismo do besouro, e lá no enunciado ele fala que o besouro bombardeiro espanta os inimigos pela reação exotérmica. Pessoal, a equação que será global é aquela que ele pede para calcular o ΔH. O segundo passo é arrumar as equações dadas. As equações dadas podem ser arrumadas. Como assim, Roque? Você pode multiplicar uma equação e multiplicar o ΔH, ou você pode inverter uma equação e inverter o sinal do ΔH. Pessoal, depois que nós arrumarmos esta equação, nós vamos somar. E aí, caímos na equação global, tá? Ou seja, a equação global é a resposta. Então, a gente vai se orientar nela para arrumar as equações. A equação que será a global quer 1 mol de C6H4OH2 antes da seta. E aí, nós vamos procurar essa substância nas equações dadas. Achei! Aqui temos 1 mol de C6H4OH2 antes da seta. Não está igualzinho, pessoal? 1 mol antes da seta? Nas duas equações, então nós vamos copiar a equação dada igualzinho. Aí nós olhamos mais uma vez para a global. A equação que será global quer 1 mol de H2O2 antes da seta. Essa equação aqui eu risquei, pessoal, só para lembrar que a gente já usou. Não é obrigatório riscar, tá? Bom, e aí nós vamos procurar H2O2. Achei, tá aqui, olha só que tá diferente, pessoal. Tem um mol depois da seta. Para ficar igualzinho, ou seja, o mol de H2 antes da seta, nós vamos inverter esta equação. Inverter significa escrever o que estava depois da seta antes da seta, ou seja, o que era produto vira reagente, e escrever o que estava antes da seta, depois da seta. Ou seja, o que era reagente virou o produto. E aí nós invertemos o sinal do ΔH, tá vendo? Era positivo, ficou negativo. Tem que lembrar de inverter, tá, pessoal? Inverte a equação, inverte o sinal. Aí vou riscar a equação só para lembrar que eu já usei, né? E aí a gente vai ver o que a gente tem que fazer com essa terceira equação. Tem o mol de C6H4O2 depois da seta, já está aqui. E a equação que será a global, lembra que depois no final a gente vai somar as equações arrumadas e cair na global? Essa aqui é a resposta do exercício, né? Quer 2 mol de água. Se a gente observar bem, pessoal, aqui já tem 1 mol de água. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos inverter a terceira equação e inverter o sinal do ΔH. E aí, nós ficamos com 2 mol de água, tá vendo, pessoal? Do jeito que a equação global quer. Ó, inverte a equação, inverte o sinal, lembra? Depois que nós arrumamos todas as equações, vamos ao terceiro passo, que é a lei de Hess. A lei de Hess diz que o ΔH da equação global é a soma dos ΔHs das etapas. Então, nós vamos somar as equações
Passamos um tracinho. As equações da química são somadas como se fossem equações matemáticas. Então, lá na matemática, se você tem um x do lado direito do sinal de igual e na outra equação está do lado esquerdo, você não subtrai? Não cancela? Aqui também. A gente tem um mol de H2 gasoso na primeira equação, depois da seta, e um mol de H2 gasoso aqui, ó, antes da seta e depois da seta. Então, nós vamos cancelar. O oxigênio também dá para cancelar, né? Nós temos meio mol de oxigênio depois da seta e na outra equação, meio mol de oxigênio antes da seta. Então, a gente cancela também. E aí, nós aplicamos a lei de Hess, né? Então, tudo que está do mesmo lado, como na matemática, a gente vai copiar igual e caímos na equação global. E o objetivo qual é? Não é calcular o ΔH da equação global? A lei de Hess garante que o ΔH obtido é da equação global, porque nós podemos somar equações e somar ΔHs. Isso dá a alternativa B, pessoal. Bom, espero ter ajudado e até o próximo vídeo, então. Tchau! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Kors, links na descrição.